gente seguir nossa programação aqui, tá certo? Bom, a gente vai resolver questões, vamos focar em resolver questões de termologia, certo? Vou mostrar para vocês o quão importante é você estar dominando a parte de propagação do calor. Propagação do calor de 2009 para cá caiu bastante, apareceu bastante, foram muitas e muitas e muitas questões. E é um assunto que quando cai, você já percebe, você já percebe que são questões fáceis. Então, isso torna o grau de importância e de relevância desse conteúdo muito grande, né? A gente está falando aí de algumas situações climáticas globais, por exemplo, né? A, a ONU já declarou que a gente saiu da fase do aquecimento global, entramos na ebulição global. Então, essas situações que permeiam o nosso cotidiano, permeiam o nosso dia a dia, são situações que vão servir como pano de fundo para uma prova como a prova do Enem. E a gente tem que ter essa capacidade de enxergar a física que está por detrás dessas coisas, certo? Peço mais uma vez perdão pela minha voz, que está um pouco rouca, mas vou tentar aqui, na medida do possível, fazer com que vocês consigam me ouvir. Só peço que vocês me digam, estão conseguindo me ouvir direitinho, gente? O tom de voz aí tá permitindo que vocês consigam me ouvir com clareza? Tá dando direitinho? Beleza, então. Valeu, Zé Rodolfo, muito obrigado. Quem lembra desse gráfico aí, gente? Vocês lembram desse gráfico? Questãozinha do Enem PPL de 2009, ó, que a gente está começando aqui. Quem lembra desse gráfico? Lembram? Onde foi que a gente viu esse gráfico mesmo? Quem pode me dizer? Última aula, né? Isso é um gráfico, a curva de aquecimento aí da água. Quero chamar a atenção aqui para vocês como é que a gente analisa esse gráfico. Todo gráfico, a gente sempre tem que olhar quais são as variáveis que esse gráfico declara. Então, aqui ele está declarando temperatura em função da energia fornecida a uma taxa constante. Energia fornecida a uma taxa constante. A gente tem aqui um gráfico de temperatura por calor, né? Energia que é fornecida para que haja esse aquecimento e mudança de estado físico é o calor. A taxa constante significa dizer que a potência, né? Isso aqui significa dizer que a potência térmica, teremos aqui a potência térmica constante. Potência térmica constante. Importante a gente saber identificar essas coisas nas questões, certo? Fazer a leitura aqui do comando, olhei o gráfico, vou ler o comando para que a gente consiga resolver corretamente essa questão. Vamos lá. O que é que o comando nos diz aqui? Considerando-se o diagrama de mudanças de fases da água e sabendo-se que os calores latentes de fusão, ó, de fusão e de vaporização da água valem, respectivamente, 80 calorias por grama. Então, tendo consciência disso, e 540 calorias por grama, conclui-se que, o que é que a gente pode concluir? Veja que ele traz essas informações numéricas de valores, a gente pode ter uma conclusão de um resultado matemático, ou podemos ter uma conclusão de uma situação teórica, certo? Pessoal, logo na letra A, olha o que a questão traz. A temperatura da água permanece constante durante os processos de mudança de fase. Uma coisa que eu falei para vocês, que eu bati bastante na tecla na nossa última aula, foi que se você tem mudança
de temperatura significa dizer que o estado físico é constante. Em contrapartida, se você tem mudança de estado físico, aí quem será constante será a temperatura. Então, gente, logo na letra A, a gente já tem a resposta correta para a nossa questãozinha. Uma questão fácil, simples, que um simples domínio conceitual da física permite você resolver. Uma questão que quem sabe a diferença de calor sensível para calor latente, quem consegue ler bem um diagrama desse de mudança de estado físico, resolve a questão sem nenhum tipo de problema nem dificuldade. Vamos lembrar aqui, ó, que nesse patamar aqui, né, gente, ó, nesse patamar aqui, ó, a água está no estado sólido. Vejam bem, ó, água no estado sólido. Ou seja, a temperatura está variando. Ó. A temperatura está variando. Você tem variação de temperatura aqui, ó. E o estado físico permanece o mesmo. Agora, nessa situação aqui do gelo derretendo, o estado físico não é mais constante, porque aqui no gelo derretendo, para essa situação, você vai ter sólido, sólido mais líquido. Tem os dois. Sólido mais líquido. Aí, quem permanece constante, ó, durante todo esse processo é a temperatura. Aqui, nesse patamar aqui, ó, nesse patamar aqui, você tem mais uma vez variação de temperatura. Ó. E aí, o que é que acontece? Aqui eu tenho estado físico aqui. Nessa região é o líquido. Ou seja, variação de temperatura, estado físico constante. Agora aqui, nesse patamar, o que é que está acontecendo a 100 graus Celsius? Você tem o líquido mais o gasoso. O estado físico não é mais constante. Aí você tem mudança de estado físico, mas a temperatura em que isso acontece, ela é uma constante, ó. Temperatura constante. E aqui, por último, a gente tem estado gasoso, estado gasoso, e, mais uma vez, você observa que há, de novo, variação de temperatura, estado físico constante, junto com variação de temperatura. É exatamente isso que está acontecendo. Bom, vamos lá. Essa foi a questão número 1. Importante a gente fazer essa análise precisa desse gráfico. Questão 2, mesmo Enem PPL, ó. No texto acima, descreve-se o funcionamento básico de um. Então, o que é que está sendo descrito ali nesse texto? Olha lá, ó. Considere a forma de funcionamento de um equipamento que utiliza um ciclo de transferência de calor de um ambiente interno para um ambiente externo. Um fluido, normalmente um gás, circula por um sistema fechado dentro do ambiente interno, retirando o calor desse ambiente devido a um processo de evaporação. O calor absorvido pelo fluido é levado para o condensador, que dissipa o calor conduzido pelo fluido para o ambiente externo. Esse fluido é, então, forçado por um compressor a circular novamente pelo sistema fechado, dando continuidade ao processo de esfriamento do ambiente interno. Gente, ó,
Se você tem, ó, o que ele fala assim, ó, dando continuidade ao processo de esfriamento do ambiente interno. Quem é que faz isso, gente, através de um ciclo, repetidas vezes? Quem é que está fazendo isso? Qual é o equipamento, o aparato tecnológico que está fazendo isso? Que está através de um ciclo, né? Esfriando, promovendo o processo de esfriamento ou resfriamento de um ambiente interno, jogando calor no ambiente externo. Ó o que ele diz aqui, ó. Mais, ó. O que ele diz mais aqui, ó. Diz mais aqui assim o seguinte, ó. Dissipa o calor conduzido pelo fluido para o ambiente externo. Qual é a máquina que faz isso, gente? Qual dessas máquinas fazem isso? Qual desses dispositivos? É o isqueiro? É o refrigerador? É o nebulizador? É o liquidificador? É o forno micro-ondas? Tira o calor de dentro do ambiente e joga fora do ambiente. Hein? Eu caí, pessoal? Professor, o que é nebulizador? Oi? Nebulizador é aquele aparelhozinho que O você que é... coloca no rosto do neném para o neném respirar melhor. Você já viu? Já deve ter visto um nebulizador. Ah, a criança tem que fazer uma Ah, já, nebulização. só É que eu não sabia que era esse nome. o nome é nebulizador. Aquilo ali é utilizado para descongestionar, né? Não só criança, né? Idoso também pode usar. Na realidade, qualquer pessoa que esteja tendo algum tipo de crise respiratória. Às vezes você também precisa usar algum tipo de medicação que ela é inalada. Você inala a medicação. Então você usa o nebulizador. É bem comum você usar o nebulizador. O nebulizador serve para isso. Mas eu acho que já está bem direto aqui, né, gente? Qual é o aparelho, qual é o equipamento? Vocês marcariam que letra aí? Letra B. Muito bem, letra B, refrigerador. Isso é uma questão o quê, professor? Fácil. Se é fácil, significa dizer que você não pode errar. Você não pode errar esse tipo de questão, certo? Porque se você errar esse tipo de questão, isso não é coerente. E vou bater nessa tecla. Vocês precisam fazer uma prova coerente. Coerente. Tem muita gente que se preocupa muito com a quantidade de acertos, quando na verdade deveria se preocupar mais com a coerência dos acertos. Não é a quantidade, é a coerência. Eu estou acertando coerente? É isso que você tem que se preocupar. Não é quantos acertos. Ah, eu fiz tantas questões. Foi a coerência desses acertos. Isso é importante, tá? Vamos lá. Ó, quando você lê um comando desse aqui, como dessa questão número 2, você precisa ficar atento ao que ele diz aqui, ó, as características físicas, ele quer características físicas, tanto do material como da estrutura projetada de uma edificação. São a base para a compreensão de respostas daquela tecnologia construtiva em termos de conforto ambiental. Nas mesmas condições ambientais, temperatura, umidade e pressão, uma quadra terá melhor conforto térmico se uma quadra terá melhor conforto térmico se, olha lá, ó, em grandes metrópoles, devido à mudança na superfície terrestre, asfalto e concreto em excesso, por exemplo, formam-se ilhas de calor. A resposta da atmosfera a esse fenômeno é a precipitação convectiva. Ó, vou grifar esse nome aqui, esse termo. Precipitação convectiva. Isso explica a violência das chuvas em São Paulo, onde as ilhas de calor chegam a ter 2 a 3 graus centígrados de diferença em relação ao seu entorno.
Então, vamos lá, ó. Então, uma quadra terá melhor conforto térmico se pavimentada com material de baixo calor específico, pois quanto menor o calor específico de determinado material, menor será a variação térmica sofrida pelo mesmo ao receber determinada quantidade de calor. Variação térmica, variação de temperatura. Ele está dizendo que se você tem um calor específico baixo, você vai variar, vai sofrer uma variação de temperatura baixa para determinada quantidade de calor. Aí o que é que você tem que analisar aqui? Bom, se envolveu variação de temperatura, o calor é sensível. Quantidade de calor sensível é igual a massa vezes calor específico sensível vezes variação de temperatura. Bom, aí o que é que eu tenho que analisar? Como ele citou aqui, ó, como ele citou calor específico e variação de temperatura, variação térmica, ele diz que quanto menor o calor específico, menor a variação térmica, ou seja, a variação de temperatura. Quando eu analiso aqui a nossa fórmula, eu percebo na realidade que é o contrário. É o contrário, ó. Se eu tenho maior calor específico sensível, eu vou ter uma, uma menor variação de temperatura. Em contrapartida, se eu tenho menor calor específico sensível, eu tenho menor calor específico sensível, eu vou ter uma maior variação de temperatura. Então, essa proporção não pode ser uma proporção direta, ela é inversa. Então, essa afirmativa aqui está falsa, conceitualmente ela está errada. B. Pavimentada com material de baixa capacidade térmica. Primeiro que ó, o erro já começa aqui, ó. Você não precisa nem ler o resto. Material. Opa, perdão. Cadê? Material, capacidade térmica. Pessoas, capacidade térmica é uma característica do material? Hein? É uma característica do material? Não, né? Não. É uma característica do objeto, do corpo. Então você já desconfia disso aqui. Mas vamos ler o resto da proposição. Pois quanto menor a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a sua variação térmica sofrida por ela. Aí é só você lembrar da fórmula também. Capacidade térmica, ela é a quantidade de calor sensível dividido pela variação de temperatura. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, ó, está dizendo que quanto menor a capacidade térmica, menor a variação de temperatura. Isso é verdade? Também não. É o contrário. Quanto menor a capacidade térmica, maior a variação de temperatura. Então, essa afirmativa também está falsa. Você já desconfia, né? No início, que era para fazer uma referência ao corpo, ao objeto, não ao material. Vamos lá para a letra C. Pavimentada com material de alta capacidade térmica, pois quanto maior a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor. Bom, isso aqui, gente, ó, isso aqui não é o ideal, mas quando a gente para analisar a capacidade térmica vai ser igual a massa vezes o calor específico sensível. Então, o calor específico sensível, que é a característica do material. Capacidade térmica vai ser a característica do corpo, do objeto, que nesse caso aqui vai estar relacionado com a quadra, né? Capacidade térmica da quadra. Mas se eu tenho um material, por exemplo,
de alto calor específico sensível, né? Eu vou ter uma quadra de alta capacidade térmica. Então, o fator material, ele não deixa de estar relacionado com a capacidade térmica. Embora eu ache que material e capacidade térmica não foi um casamento legal. Mas vamos ler as outras alternativas, certo? Letra D. Possuir um sistema de vaporização. Possuir um sistema de vaporização, pois ambientes mais úmidos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que o vapor d'água possui a capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas devido ao baixo calor específico da água. Ó que coisa, gente. Até aqui estava tudo lindo. O vapor d'água possui a capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas. Até aqui tudo lindo. Agora, devido ao baixo calor específico da água em relação à madeira, por exemplo. Baixo calor específico da água. A água não tem baixo calor específico. A água é um dos elementos, um dos materiais que tem o maior calor específico sensível, gente. Então, isso acaba tornando essa alternativa, letra D, falsa. Letra E, possui um sistema de sucção do vapor d'água, pois ambientes mais secos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que o vapor d'água possui a capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas devido ao baixo calor específico. Falou de novo que a água tem baixo calor específico. Então tá falso também. Essa letra D e essa letra F, inclusive, eu diria que elas são absurdamente falsas. Então, assim, gente, ó, a questão, uma alternativa mais correta é a letra C. Se a gente fosse seguir rigorosamente nessa questão, se a gente fosse seguir rigorosamente a física, essa letra C, ela não deveria fazer esse casamento de material com capacidade térmica, ok? Mas ela acaba se tornando a mais coerente, a menos incorreta aí no caso, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Além de ser capaz... Vamos lá, vamos para o comando. Nesse processo, a energia solar cedida à água salgada então, esse aqui é o comando. Esse aqui é o comando. Além de ser capaz de gerar eletricidade, a energia solar é usada para muitas outras finalidades. A figura a seguir mostra o uso da energia solar para dessalinizar a água. Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por um plástico transparente e tem a sua parte central abaixada pelo peso de uma pedra, sobre a qual coloca-se um recipiente, que é o copo. A água evaporada se condensa no plástico e escorre até o ponto mais baixo, caindo dentro do copo. Nesse processo, a energia solar cedida à água fica retida na água doce que cai no copo, tornando-a, assim, altamente energizada. Fica armazenada na forma de energia potencial gravitacional contida na água doce. É usada para provocar a reação química que transforma a água salgada em água doce. Deu uma bugada aí, gente. É cedida ao ambiente externo através do plástico, onde ocorre a condensação do vapor. Então, veja, pessoal, observe. A energia solar cedida à água salgada, o que é que essa energia solar está fazendo com a água salgada? Você tem que pensar nisso quando você lê esse comando. Essa energia solar faz o que com essa água salgada?
ela aquece a água salgada. Depois que ela aquece, o que que acontece? Ela vaporiza. Então, essa energia é usada para criar vapor d'água. Só que esse vapor, o que é que acontece com o vapor depois? O que há com o vapor depois? Quando ele está acumulado no plástico, o que é que rola com esse vapor? Ele condensa. E para ele condensar, ele precisa liberar energia. Ou seja, é um processo exotérmico, né? Ele vai precisar liberar energia. E aí, pessoal, ele vai liberar energia para quem? Veja que o vapor ele começa a grudar lá no plástico, né? É o que o problema narra. O vapor gruda aqui no plástico, aqui nesse. Vem escorrendo para o meio, ele começa a escorrer para o meio, e aí começa a pingar aqui no copo, ó, até encher o copo de água. O quê? Água. São uma espécie de água destilada, né? Bom, o que é que vocês vão ter que pegar a visão aí para resolver corretamente essa questão? Vocês vão ter que visualizar aqui esse calor que a energia solar forneceu, esse calor ele vai ser cedido para o ambiente externo através do plástico. Esse calor precisa ser cedido, ele precisa ser cedido para que o vapor condense, para que haja esse processo exotérmico. Então, a alternativa correta é a letra D. É a alternativa que a gente vai marcar. Ok, gente? Vamos fazer uma questãozinha agora de conta. Fazer a questãozinha de conta. Pronto, essa 9 aqui, ó. Questãozinha de conta para a gente fazer. Ok? Todos me ouvem? Tá dando para escutar direitinho, gente? Chegou depois aí, eu tô com a voz um pouco barreada. E aí, é por isso que eu tô falando dessa forma. Vamos lá. Valeu, valeu, Flávia, valeu, Vitória. Vamos lá, gente, vamos lá. Tem mais aqui. Certinho. Valeu, Juliana, obrigado, viu? Olá, gente, ó. Atingindo a água 81 graus Celsius. Nesse prazo, a energia interna do sistema e a quantidade de calor perdida para o meio são, respectivamente, eu quero saber o que acontece com a energia interna e com a quantidade de calor perdida para o meio. O Inmetro procedeu à análise de garrafas térmicas com ampolas de vidro. Para manter o consumidor informado sobre a adequação dos produtos aos regulamentos e normas técnicas, uma das análises é a de eficiência térmica. Nesse ensaio, verifica-se a capacidade da garrafa térmica de conservar o líquido aquecido em seu interior por determinado tempo. A garrafa é completada com água a 90 graus Celsius até o volume total. Após 3 horas, a temperatura do líquido é medida e deve ser, no mínimo, 81
graus Celsius. Para garrafas com capacidade de 1 litro. Eu vou dar uma grifada aqui numa coisa bem importante. Bem importante. Estamos falando de água. E aí ele se refere a uma capacidade, um volume de 1 litro de água. 1 litro de água tem 1 quilo de massa. Ou seja, 1.000 gramas. Aí o que é que ele dá aqui, ó? O que é que o problema dá aqui, ó? Ele dá a temperatura inicial, ele dá a temperatura final, ele dá o calor específico sensível, e uma das coisas que a gente tem que achar é a quantidade de calor cedida pelo meio, para o meio. Então, observe que você tem massa, que é 1.000 gramas, 1 litro de água, né, 1 quilograma. Você vai ter variação de temperatura, que vai ser 81 menos 90, isso vai dar menos 9 graus Celsius. Ah, tá a lição, porque ficou negativa essa variação de temperatura. Aqui é a temperatura final, ó. Aqui é a temperatura final e aqui é a temperatura inicial. Por isso que fica assim. Calor específico sensível, 1 caloria por grau Celsius. Então, temos todos os dados. Quantidade de calor sensível vai ser M vezes C vezes delta θ. Quantidade de calor sensível vai ser igual a 1.000 vezes 1 vezes menos 9. Essa quantidade de calor sensível vai ser igual a menos 9.000 calorias. Menos 9.000 calorias. Essa é a quantidade de calor sensível. Certo? Então pode ser letra C ou letra D. Mas e agora, Thalisson, para a gente resolver? Eu preciso saber o seguinte. Vou precisar que você me diga o seguinte. O que é que houve com a energia interna? Bom, se você cedeu calor, menos aqui significa dizer que cedeu, ó. Cedeu. Se você cedeu calor, isso implicou em quê? Em redução de temperatura. A temperatura final é menor. Se você diminui a temperatura, você diminui a energia interna. Então, você colocar essa observação aqui, a energia interna, ela depende da temperatura. Ela depende da temperatura. Certo, gente? Alguma dúvida, algo a perguntar? Perguntem, por favor. Algo a perguntar? Tudo certo? Tudo de boa? Vamos seguir então, viu? Qual é a letra aí? Letra C. Letra C. Bom, essa é uma questão aí que não é fácil. É uma questão um pouco mais difícil já, tá, gente? Um pouco mais difícil ela.
gente vai resolver. Mostrar para vocês, porque vocês têm que saber olhar a questão e saber, pô, essa daqui é mais difícil. Ó, ó, vocês notam que quando a questão ela é mais fácil, o texto dela é mais enxuto, ó. Essa 8 aqui, ó, propriedades, ó, o texto enxuto, questão pequena, pocket, ó, bem clean. Quando a questão é mais difícil, o texto é mais denso, tem mais informações para você analisar, para você interpretar, para você dizer como é que vai funcionar. Então, vocês têm que ter esse discernimento. Vocês têm que ter essa capacidade de olhar para a questão e saber quando ela é mais fácil e quando ela é mais difícil. Nessa reta final, eu quero dizer, inclusive, uma coisa aqui para vocês. Espero que você põe em prática isso aqui que eu vou te falar. E não é só para física, não. Talvez essa informação que eu vou te passar aqui agora seja a mais importante dessa aula. Presta atenção, você que foi pegar um copo d'água, você que deu uma distraída, cochilou, acorde agora nesse momento, porque eu vou passar uma informação importantíssima para você. O seu estudo nesse curso, ou nos cursos que você está fazendo, ele se divide em 2 períodos. No período em que você está estudando, por exemplo, nesse curso aqui comigo, que é a aula, e existe o período em que você está estudando em casa, sozinho, sozinha. Correto? Não é isso? Estou certo? Marília, converse comigo aí, Marília. Vai que eu não gosto de ficar conversando sozinho, não. Cadê Marília? Tá aí, né? É Marília? Acho que é Marília. Deixa eu ver se ela tá aqui. Não, Marília não tá aqui, não. Vitória. Vitória também gosta de conversar. Vitória, conversa comigo aí, Vitória. Não me deixe sozinho, não. Me diga aí, Vitória. É assim que funciona, Vitória, com você? Você tem um momento em que você estuda em casa, Vitória, e tem um momento que você está estudando no curso, nas coisas que você faz. Juliana também respondeu aqui, obrigado, Juliana. Certo? É, professor. Sim, Oi? sim, eu concordei. Ah, valeu, Vitória. Muito obrigado. Deixa eu. É porque seu som ficou um pouco distante. Mas vamos lá. Olha o que é que você vai fazer, Vitória. Você e todas as pessoas que estão aqui. Nessa altura do campeonato, por exemplo, eu resolvi essa questão 9 aí, acabei de resolver. Você já tem discernimento de enxergar, olhar para uma questão e saber, poxa, eu acho que eu não vou conseguir fazer uma questão dessa na prova. Estou dizendo dessa 9 não, que foi até aplicação direta de fórmula, mas essa 10 aqui que a gente vai resolver, por exemplo, essa 10 ela é um pouco mais complexa. Você já tem esse discernimento de olhar para a questão e dizer, poxa, essa eu não consigo encarar, essa eu tenho dificuldade. O que é que você vai fazer? Você não vai encarar. Você não vai encarar esse tipo de questão. Por quê? Porque agora, nessa reta final, o seu objetivo tem que ser focar naquilo que é mais recorrente e que você consegue absorver melhor, que você consegue aprender melhor. Porque observe, essa questão 10. Se você chegar depois da aula, depois você olha a questão 10 de novo aí, e você tenta resolver ela. Você gasta 30 minutos tentando resolver essa questão 10 novamente. E você percebe que você, ainda assim, não tem certeza que se você acertaria uma dessa, questão 10 na prova. O que é que você fez aí? Você perdeu 30 minutos da sua preparação. Você perdeu tempo. Você perdeu tempo. Então não encara esse tipo de problema. Não encara esse tipo de questão. Não vai valer a pena, não vai fazer diferença nenhuma agora nessa reta final. Não vai. Isso só vai servir para te deixar estressado, ansioso. Você não vai perder sua confiança. E a gente sabe, eu converso com muitos alunos que estão nesse ritmo de preparação, meus alunos de terceiro ano, vocês aqui, e eu vejo
o quão desgastante tá para a galera. Todo mundo, gente, está muito, muito, muito cansado, exaurido. Tô mentindo? Quem está se sentindo cansado aí, coloca aí no chat. Quem está se sentindo cansado? Quem diminuiu o ritmo de estudo? Fala aí. Tem vergonha não? Você está sentindo que seu ritmo já está menor? Quem está sentindo isso aí? Pode colocar, pode ser mensagem direta ou para todo mundo ver. Então você tem que usar o seu gás. Você tem que usar o seu gás. Esse gás que você tem agora para fazer o quê? Direcionar onde? Naquilo que você consegue aprender, naquilo que é fácil, que você não vai poder errar se cair. Se cai uma questão 10 como essa aí, você pode errar? Pode. Todo mundo aqui ó, respondeu eu. Olhem no chat, todo mundo respondeu eu. E é isso, gente. E às vezes, ó, você fica numa noia, você estudante que está se preparando, você fica numa noia na sua cabeça. Poxa, eu diminui meu ritmo. Poxa, eu não estou mais como no começo. Mas isso é natural, é óbvio que isso ia acontecer. Eu adoro assistir Olimpíada. E uma prova que eu gosto muito de assistir é maratona. Porque maratona é uma das provas, é uma das provas olímpicas de maior estratégia. Porque quem ganha a maratona não é quem corre mais, não é o mais veloz que ganha a maratona. Não é essa pessoa. É a pessoa que desenvolve a melhor estratégia. E essa estratégia é uma estratégia em que a pessoa tem que dosar o ritmo que ela tá e a energia que ela tem. Mas inevitavelmente você percebe que no final da maratona, os competidores, eles já estão exauridos. Qual é a diferença de você, estudante, para um maratonista? Não tem diferença. Você que está aqui até agora, que começou comigo nesse curso no início do ano, você é um maratonista. E é natural que agora, faltando pouco mais de um mês para chegar à prova, você esteja cansado, você esteja perdendo energia, você tenha diminuído seu ritmo. Então, essa energia que você ainda tem, você tem que canalizar para onde? Para aquilo que você consegue acertar, para aquilo que você consegue absorver. Ah, professor, associação de resistores, eu não consigo dar conta, não. Eu olho as questões, tenho dificuldade. Você acha que eu devo revisar a associação de resistores? Não. Ah, professor, potência elétrica, eu olho, ó, vejo se as fórmulas, se identificar tudo direitinho, fazer as questões de boa. E aí, o que é que você acha? Revise potência elétrica. Revise potência elétrica. É assim, gente. Vou fazer essa questão 10 aí, ó, e vocês vão me dizer se é uma questão fácil ou uma questão difícil. Vamos lá. A propósito, estão acompanhando no Instagram as dicas que eu estou dando? Estão acompanhando? Dicas e macetes que eu estou pronto. Quem não segue ainda o Talição, segue lá, ó, @prof.talição. Lá no Instagram eu tô dando dicas. As dicas que eu já dei, eu tô dando dicas nos stories. As dicas que eu já dei, eu vou colocar todas essas dicas nos meus destaques. Então você vai ter lá um destaque que tem dicas e lá nesses destaques eu vou colocar essas dicas que eu já dei, certo? A galera tá me dando um retorno muito bacana sobre essas dicas que eu tô dando. Então acompanhe lá, siga lá, que a gente vai criar bastante conteúdo daqui pro Enem, certo? Vamos lá. Vamos ler o comando, né? Vamos ver o que é que essa questão quer da gente. É um comando bem denso, né? Então, ele começa aqui, ó.
o comprimento linear do refletor parabólico necessário para levar a temperatura de 1 metro cúbico, equivalente a 1 tonelada de água, de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em 1 hora, estará entre... Paz. Olha que coisa, né? Eu não vou ler o resto da questão. Eu só vou fazer aqui o seguinte. Vou pegar aqui a seguinte referência. Eu tenho 1 metro cúbico de água. Então, a massa de água aqui, isso equivale a 1 tonelada. São 1.000 quilos. Vou anotar esses 1.000 quilos. A lição você vai passar para grama. Não vou passar para grama, gente. Por que que eu não vou passar? Porque eu já observei aqui, ó, que o calor específico sensível está em joule por quilograma grau Celsius. Então, não vou passar para grama, porque eu já tenho aqui o calor específico sensível. Vou colocar aqui, ó, da água. Ele diz que é 4.200 joule vezes quilograma. Vou botar do jeito que ele colocou aqui, joule por quilograma grau Celsius. E a variação de temperatura é de 20 para 100. Então, a variação de temperatura vai ser 80 graus Celsius. Com isso aqui, eu já calculo o quê? O que é que eu já consigo calcular aqui? Eu já consigo calcular com essas informações quanto que é o calor que eu vou precisar. O calor sensível, se a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura. Isso é energia, né? Então, essa quantidade de calor sensível vai ser igual a massa, que é 1.000, vezes o calor específico sensível, que é 4.200, vezes a variação de temperatura, que é 80. Eu vou fazer 42 vezes 8 e vou acrescentar os zeros. 16, 32 e 1, 33. Essa quantidade de calor sensível vai ser igual a 336, eu acrescento 6 zeros. Pronto, tá aí. Isso aqui está em joule. Só que é isso aqui. Só que é isso aqui em 1 hora. Eu quero isso aqui no intervalo de tempo, ó, de 1 hora. E 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, a gente já entra na parte 2 do problema, que é calcular a potência. Você tem um intervalo de tempo, que é 3.600 segundos. Você tem a quantidade de calor sensível, que é 336 milhões de joules. Quanto é a potência térmica aqui? Primeiro eu achei a energia necessária, agora eu vou achar a potência. Então vamos calcular essa potência aqui. A potência térmica vai ser igual à quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Isso vai dar 336 milhões dividido por 3.600. Corto os zeros aqui. Vou fazer essa continha na calculadora, para a gente não perder tempo. Bem, vamos aqui. E dividido por 36.
Isso vai dar 93.333,33 watts. Certo? Bom, agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Já sei a potência. Eu quero saber se a largura é 6 metros, quanto é o comprimento. Quanto é que vai dar o comprimento? Eu já tenho a potência aí. Então, vamos lá, ó. Quanto que tem que ser a área disso? A questão diz aqui, ó, que a potência por metro quadrado de radiação é 800 watts. Então, você vai ter que, para cada 800 watts, você tem uma potência irradiada de... Você tem uma área de 1 metro quadrado da placa, um metro quadrado da placa. Então, se você tem 93 mil, vou aproximar para 93 mil. Você tem 93 mil watts. Quantos metros quadrados de placa você precisa? Precisa de X metros. Aí a gente vai achar esse X aqui, vai ser 93 mil dividido por 93 mil dividido por 800. Isso vai dar 116,66. 116,66 metros quadrados. Agora você quer o comprimento, né? Que é o comprimento. Vamos para a matemática. A área vai ser a base vezes a altura, né? Largura vezes comprimento, né? Largura vezes comprimento, tanto faz. Ele já deu a largura, que é 6 metros, a área é 116,66, a largura é 6 vezes o comprimento. O comprimento vai ser 116 dividido por 6. Quanto é 116 dividido por 6? Isso vai dar 19,4. Vai dar aproximadamente 19,4 metros. Então, o comprimento tem que ser aproximadamente 19,4 metros. E aí, qual é a alternativa correta? Letra A. Olha a quantidade de coisas que eu tive que fazer para resolver essa questão, meu povo. Olha a quantidade de passos que eu tive que dar para resolver essa questão. Eu quero que você me diga, sendo sincero e honesto, você acha que valeria a pena você encarar uma questão dessa na sua prova do Enem, logo de cara, ou dar prioridade a um negócio desse? Veja, eu não estou dizendo que não é para você fazer, não. Você vai fazer, você vai tentar fazer. Mas isso não pode ser sua prioridade. E vocês sabem que prioridade é algo importante. Você tem que saber priorizar. Às vezes, gente, às vezes, fica parecendo que eu estou querendo aqui não ensinar a física difícil para vocês. E não é isso. Vejam que eu fiz a questão aqui, ó, todos os passos, com toda a paciência, dividir tudo direitinho. Não tem problema a gente fazer a questão difícil, complexa. Mas você tem que enxergar que isso não pode ser prioridade para a sua prova. Você não pode transformar isso em prioridade na sua prova. Certo? A propósito, a lição essa lista você vai mandar para a gente. Vou mandar, gente. Vou mandar essa lista para vocês. Tenham paciência.
Oh, meu Deus. Só um minutinho. Tenha um pouquinho de paciência, porque eu vou, é, deixa isso aqui tá. Eu vou mandar essa lista para vocês ainda hoje. Ainda hoje eu mando ela, certo? Toda diagramadinha, toda bonitinha. Vamos fazer outra aqui. Eu vou descer aqui mais, porque aqui tá mais também mais para trás, né? Vamos fazer essa 13 aqui, ó. Quero mostrar para vocês como é esse assunto, certo? Beleza? Vamos lá. Tava olhando aqui se já tinha chegado. Questão 13. Perdão mesmo, gente, pela voz. Gente, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca vivi um período para eu adoecer tanto como esse ano de 2023. Quem aí tem algum tipo de fé, né, você ore por mim, mentalize sua fé, porque eu estou precisando de orações, pessoal. Que parece uma obra assim, sabe, de não sei o quê. Eu não sei o quê. Não sei se vocês já passaram por isso também. E assim, profissionalmente, eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida. Não sei se é inveja, se é alguma coisa que as pessoas direcionam, né? E aí, eu saí de casa segunda-feira, gente, de manhã, me sentindo tão bem, tão disposto. Dei minha aula, quando deu 10h30, sentei para fazer uma chamada numa turma de terceiro ano. E aí, eu comecei a me sentir mal. Comecei a me sentir mal, a visão foi fechando. Aí tinha uma menina que é até aluna minha aqui no curso, que ela olhou assim e falou assim, prof, você tá bem? Você, você ficou pálido. Sua feição mudou. Foi uma coisa do nada, pessoal, do nada. Aí a galera me ajudou e tal. Cheguei na sala dos professores desmaiando mesmo. Fui pro hospital e tal. Cheguei no hospital, glicemia baixa e fiquei, acho que mandei a foto para vocês. Eu ainda tava grog ali quando eu mandei foto para vocês. E de repente, se isso foi na segunda e terça-feira eu não trabalhei, quarta de manhã eu já estava me sentindo um pouco melhor, fui trabalhar e aí começou minha garganta do nada, não forcei minha voz nem nada, minha garganta ficou ruim. Ontem, quer dizer, coisas assim que você fica, meu Deus do céu, o que é isso, né? Mas Deus é por nós. Tenho fé nele que isso vai passar e tenho fé nele também. Eu oro por vocês, eu peço a Deus pela vida de vocês, para que vocês consigam realizar o sonho de vocês, que vocês consigam a aprovação de vocês, que vocês consigam realizar o desejo do coração de vocês, porque eu sei o quanto é importante. Eu vim do interior, né? Eu estou aqui hoje em Salvador, nessa selva de pedra, mas eu vim do interior, Santo Antônio de Jesus, e eu sei as dificuldades. A gente, vocês aí que estão me ouvindo, vocês pavimentam a história de vocês, né? Vocês pavimentam o caminho de vocês. E a gente sabe o quão difícil é pavimentar esse caminho. Não é fácil, não. É muita luta, é luta por cima de luta. Mas quem luta consegue, viu? Tenho certeza disso. Anotem o que eu estou falando. Você luta, você vai conseguir. Sua hora vai chegar. Vamos lá. 13. Vocês acharam essa 13 aí fácil ou difícil? É... Tem uma tirinha. Geralmente questão de tirinha é fácil, viu, gente? Aí o cara tá ali, muito frio. Aí vem um vento e trouxe um jornal. Aí ele colocou, pelo menos eu fico por dentro das notícias. Ele pegou o jornal ali, pessoal, para se proteger. Então a tirinha faz referência a uma propriedade de uma grandeza física em que a função do jornal utilizado pelo homem é a de... O Enem já cobrou essa competência algumas vezes. Algumas vezes. E eu vou mostrar para vocês aí nesse mesmo material.
Algumas vezes. O que é que o jornal está fazendo? O jornal, ele está evitando que haja troca de quê? De calor, de energia térmica. O cara usou o jornal ali para se proteger, para evitar que a energia térmica do corpo dele seja cedida para o ambiente, ou seja, que ele perca calor para o ambiente. O jornal vai conseguir evitar 100%, professor? Não, nada consegue evitar a troca térmica 100%. Nada consegue. Mas o jornal, ele vai evitar ao máximo. Vai evitar ao máximo. Então, qual das alternativas aqui eu marcaria? Absorver a umidade que dissipa o calor. O jornal vai absorver a umidade que dissipa o calor. Quer dizer, então, que um jornal molhado, né, ele iria ajudar o cara a não sentir frio, né? Não faz sentido. B, impedir que o frio do ambiente penetre. Aí é um equívoco enorme. Pessoas tratam frio como grandeza. Frio não é grandeza física. Por quê, professor? Porque frio não pode ser medido, gente. E por que que frio não pode ser medido? Porque frio é sensação. Frio é sensação. Se eu pegar e disser assim para vocês, perguntar para vocês assim, turma, vocês conseguem. Zé Rodolfo, você tá aí, Zé Rodolfo? Fale comigo. Você tá aí, meu querido? Tô Você aqui. ama a sua mãe, Zé Rodolfo? Você ama a sua mãe? Amo com toda certeza. Eu também amo minha mãe, Zé Rodolfo. Quem ama mais a mãe, eu ou você? Você vai dizer que é você, né? Concorda? E eu vou dizer que sou Sim. eu. E aí? Como é que a gente sabe quem ama mais? Como é que a gente sabe? Não tem como. Por quê? Amor é um sentimento. Sentimento pode ser medido? Não. Não. Frio pode ser medido? Não. Por que não pode ser medido? Porque, Zé Rodolfo, ó, eu que sou aqui de Salvador, eu posso, por exemplo, ir para a sua cidade agora e dizer: meu Deus do céu, que frio! Tá fazendo aí 22 graus, por exemplo. Um exemplo, não sei quanto é que tá fazendo aí na sua cidade, mas aqui em Salvador deve estar fazendo uns 30, 28. E aí eu posso chegar aí na sua cidade, Zé Rodolfo, e dizer: nossa, Zé Rodolfo, que frio, que cidade fria. Aí você tá sem camisa na rua dizendo assim: ô, professor, não tá fazendo frio nenhum, não tô sentindo frio nenhum. E eu tô aqui de capote, eu tô aí na sua cidade de capote. Entendeu? E aí você vai dizer: não, professor, você tá de frescura, não tá fazendo frio nenhum não, aqui tá calor até. 22 graus aqui é calor, frio aqui é quando faz 14. Ah, por quê? Porque o seu tato, a sua pele já tá acostumado com esse tipo de clima. O meu tato, a minha pele, não. Percebe? Então não dá para eu dizer, você sente mais frio do que eu sinto mais frio do que você. Não dá para a gente relativizar o frio. Relativizar, não. Tornar o frio algo absoluto, não tem como a gente tornar. Não tem como a gente mensurar o frio. Por quê? Porque é uma sensação. E a sensação está associada ao tato, e o tato engana, e o tato é relativo, porque cada pessoa processa esse seu tato através das sinapses que acontecem no seu corpo de maneira diferente. Então, frio não é grandeza física, frio não pode ser medido. Frio na física não pode ser algo antagônico ao calor. Isso está errado. E eu estou batendo nessa tecla porque se na sua prova do Enem cair uma questão disso e você errar, você vai errar porque você quis. Você não pode errar isso aí. Você não pode chegar no Enem sem saber isso. A questão 10 que eu resolvi agora, tudo bem, tranquilo, mas essa aí não. Você não pode errar isso. Então, essa letra B está absolutamente falsa. A está falsa, B está falsa. C, manter o calor do homem concentrado.
Ô, gente, olha outra coisa aqui. Qual é a definição de calor? Calor é energia térmica em trânsito. É a energia, a única coisa que você consegue manter concentrada é a energia térmica. Você consegue reter energia térmica, barrar energia. Mas calor concentrado, ele está sugerindo aí que o calor parou, que o calor estacionou. E calor é algo que estaciona? Não. Calor é algo que está em trânsito. Calor é energia térmica em trânsito. O calor não estaciona, o calor não engarrafa. Ele está em trânsito. Você pode ter um trânsito mais lento, um trânsito mais rápido, mas ele está sempre em trânsito. Então, isso aqui está falso. E muita gente marcaria isso aqui. Muita gente marcaria isso aqui, equivocadamente. Letra D. Restringir a perda de calor para o ambiente. Restringir, dificultar, impedir a perda de calor para o ambiente. Isso está verdadeiro? Absolutamente verdadeiro. Bloquear o vento que sopra trazendo frio. Bloquear o vento que sopra trazendo o frio. Isso também está falso, certo? Isso também está falso. Por quê? Porque, primeiro que o vento, ele não leva nem traz frio. Muita gente poderia marcar essa alternativa também, achar que era isso. Bloquear o vento que sopra trazendo frio. O vento não leva e não traz frio. O que o vento pode fazer é acelerar o processo de perda de calor. O vento tem a capacidade de fazer isso. Ele pode acelerar o processo de perda de calor. Ele pode fazer com que você perca calor mais rápido, mas ele não leva e traz o frio. Então, o jornal vai até bloquear o vento, mas ele bloqueia o vento que, por exemplo, se eu quisesse tornar essa alternativa correta, eu poderia colocar assim, ó, bloquear o vento que acelera os processos de troca de calor. Aí estaria correto. Aí eu transformaria essa alternativa na alternativa correta. Certo? Professor, Oi. licença. Pode repetir o que o senhor falou da letra D? É porque cortou aqui, ficaria correto se A letra E que eu falei que ficaria correta. Letra E. sim. A letra E ficaria correta se no lugar disso aqui, ó, o vento que sopra trazendo o frio, se você tirasse isso aqui, tira isso e coloca isso aqui. O vento que sopra acelerando, favorecendo, dinamizando as trocas de calor. Aí estaria correto. Aí você transformaria essa alternativa na alternativa correta. Entendi, obrigada. É porque Certo? cortou aqui a internet. Aham, Tranquilo, fique obrigada. tranquilo. De boa. Gente, vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, no momento que vocês quiserem, tirem as dúvidas de vocês, certo? Inclusive, quando vocês tiram dúvidas comigo até de, pô, professor, estudo, quiser conversar, quiser bater um papo, eu tô aqui. Pode mandar mensagem para mim, a gente vai bater papo, a gente vai conversar, a gente vai dialogar, trocar experiência. Pode mandar mensagem. Não fique com receio, não. Às vezes a gente acha que a gente tá só, que a gente não tem ninguém para conversar, que ninguém entende a gente. Porque, por exemplo, seu pai e sua mãe, de repente, não estão na mesma vibe que você, não é? Não estão na mesma vibe que você. Não entendem as suas aflições, as suas angústias, porque não entendem de Enem, não entendem de vestibular, não sabem o que é sentir isso. E às vezes você se sente só, sem ter alguém para conversar sobre essas questões. Às vezes você se sente assim. E aí, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer?
Manda mensagem para mim, pode conversar comigo. A gente dialoga, a gente conversa, beleza? A gente bate papo e a gente tenta aí de alguma forma ajudar. Vamos lá. Essa questão 14 aqui, ela é uma questão interessante. É uma questão interessante. Vamos lá. E Oi? professor, Diga. me Oi, tirou uma dúvida diga. em relação à última questão. É porque tem uma questão que eu achei que é muito parecida com aquela lá, de um gelo, que a questão pergunta o local que o gelo ele consegue, assim, tipo, se conservar por mais tempo. Aí dá as opções, tipo, uma pia de inox, uma madeira, alguma coisa assim, e uma coberta. Aí, por ser a coberta, quer dizer, tem relação com a outra questão? Observe. Aí ele quer que você analise o material, Zé Rodolfo. Boa questão que você trouxe. Ele quer que você analise o material. E você tem que pensar sempre no seguinte, nesse tipo de questão, certo? Se eu quero. Existe um parâmetro nos materiais. Existe um parâmetro nos materiais que vai estar associado ao grau de dificuldade que esse material impõe à propagação do calor, à condução do calor. Essa propriedade é o que a gente chama de condutividade térmica. Então, se você quer evitar a troca de calor, você quer diminuir o fluxo. Se você quer evitar a troca de calor, você quer diminuir o fluxo. Então, você tem aí o ferro, pia de inox, você tem a madeira e você tem o cobertor. Qual dos três vai ser o material mais adequado para você manter esse gelo aí que você falou conservado? Vai ser o material que tem a menor condutividade térmica, que conduz pior o calor. Então, provavelmente, dentre essas três opções aí que você me deu, provavelmente o cobertor ele deve ter a menor condutividade térmica. E assim sendo, vai ser o material que vai conservar melhor o gelo. Aí você vai ter na ordem o cobertor, a madeira e, por último, última hipótese, o aço. E assim, gente, ó, uma coisa que acontece bastante. Vamos lá. Imagine que você esteja agora na sala do curso que você tem aula, da escola que você já teve aula. A escola tem cadeiras, certo? Toda escola tem cadeira. Espero que a sua tenha também. Bom, tem cadeira que é de plástico e de ferro, não é assim? Na maioria das escolas, pelo menos que eu dou aula, as cadeiras elas são de plástico e de ferro. Correto, gente? Se visualize aí agora sentado na cadeira de plástico e de ferro. Se você estiver assistindo essa aula agora, sentado numa cadeira, e essa cadeira tiver uma parte de plástico e uma parte de ferro, eu quero que você faça o seguinte: com uma mão você pegue, espalme a mão e toque na parte de ferro, e com a outra mão você toque na parte de plástico. Fizeram isso? Quem fez isso? Conseguiu? Zé Rodolfo, você fez isso, Zé Rodolfo? Acha aí uma Isso. cadeira. Mas se for madeira também, uma mão toca na madeira, outra mão você toca no ferro. Fizeram isso? Façam essa experiência. Por que, professor, você quer que a gente faça essa experiência? Porque eu vou perguntar para vocês, qual dos dois está em menor temperatura? Qual dos dois está em menor temperatura? A parte metálica ou a parte de madeira, de plástico? Qual dos dois? Está em menor temperatura, Juliana?
Qual que está em menor temperatura? A parte plástica ou a parte de metal da cadeira? Agora que você tocou. Você sentiu aí. Qual dos dois está em menor temperatura? Qual que está mais friozinho, né? Em menor temperatura. É o metal ou o plástico? O plástico, né? O plástico está em menor temperatura. É o metal? E aí, Zé Rodolfo, você acha que é o quê? Vitória? Acho que é o plástico. Nenhum dos dois, Zé Rodolfo. Isso é uma pegadinha clássica. Os dois estão no mesmo ambiente, gente. Se estão no mesmo ambiente, estão na mesma temperatura. A única coisa nesse ambiente aí que vocês estão, que está numa temperatura diferente do ambiente, são vocês, que são seres vivos. Vocês que são seres vivos, que têm uma temperatura própria. Somos indivíduos heterotermos, né? A gente não, a temperatura da gente é diferente da temperatura do ambiente que a gente está contido, não é? O resto em sua volta está tudo a mesma temperatura. Ah, professor, mas eu toquei na parte metálica e ela está mais fria do que a parte de madeira, a parte de plástico. Por quê? Porque o metal conduz melhor calor. Se conduz melhor calor, ele vai roubar mais calor de você do que o plástico. E o frio é uma sensação de perda de calor. Se você está perdendo mais calor, você sente mais frio. Se você está perdendo menos calor, você sente menos frio. Quando você toca na parte metálica, você sente mais frio do que quando você toca na parte de plástico. Por quê? Porque você perde mais calor para a parte metálica do que para a parte de plástico. Ou seja, o fluxo de calor da sua mão para o metal é maior do que o fluxo de calor da sua mão para o plástico. Simples assim. Mas a temperatura do plástico e do metal é a mesma. A temperatura é a mesma, gente. Ok? Beleza? O que é que aumenta esse fluxo? Tempo de contato. Quanto mais tempo você está em contato, né? Mais calor você perde. Não aumenta o fluxo vai ser constante, mas quanto mais tempo você mantém contato, mais energia você está perdendo, porque a energia está fluindo. Se você tem um contato mais breve, aí você perde menos calor. O tempo vai ser determinante. Lembre, ó, o fluxo de calor vai ser o calor dividido pelo intervalo de tempo. Ou pela lei de Fourier, se for condução térmica, né? Vai ser K A delta θ sobre E. Mas eu não quero entrar na lei de Fourier, não. Só quero essa formulinha de fluxo aqui, ó. Se você diminui o tempo de contato, se o tempo é menor, significa dizer que, ó, mantendo o fluxo constante, você perde menos calor. Se você aumenta o tempo, você perde mais calor. Vice-versa. Se você... Isso tanto para perder quanto para ganhar. Bom, vou dar um outro exemplo aqui. Imagine que essa superfície aqui, ó, do celular, seja o ferro de passar roupa. Espera aí. Vou fazer melhor. Tem um ferro de passar roupa por aqui. Vou pegar ele aqui. É isso aqui, gente. Tá dando para ver? Estão vendo? Ferrinho de passar roupa. Eu quero ver, gente, ó, se o ferro já está quente. Botei na tomada aqui. Na sua casa, você faz como? Para ver se está quente. Você faz assim? Faz assim? Ou você faz assim? Como é que você faz? 1, 2. Como é que você faz para ver se o ferro está quente na sua casa? 2, né? Por que você faz o 2? Quanto mais tempo você demora em contato, mais calor passa do ferro. Mais calor passa do ferro. Se você toca rápido, menos calor vai passar.
Então, você diminui esse tempo de contato. Por quê? Porque você não quer queimar seu dedo. Então, você quer que passe menos calor para o seu dedo. Você só dá um toquezinho rápido. Pronto. Passar menos calor. Você diminui o tempo de contato para diminuir a quantidade de calor. Simples assim. Bom, vamos ler essa questão 14. Essas coisas vocês têm que dominar isso, viu, gente? Esse tipo de habilidade aí, se cair na prova, você vai acertar e muita gente vai acertar. Quem passa em medicina acerta isso. Quem passa nos cursos mais concorridos acerta isso. E isso é o tipo de coisa que você tem que acertar. Isso é um acerto coerente. Vamos lá, ó. Aumentando-se o fluxo da água, há uma redução na temperatura. Gente, essas coisas têm que fazer sentido para vocês. Aumentando-se o fluxo da água, há uma redução no fluxo na sua temperatura, pois, vamos ler o texto. Chuveiros elétricos possuem uma chave de regulagem da temperatura. E para desligar o chuveiro. Além disso, é possível regular a temperatura da água abrindo ou fechando o registro. Abrindo, diminui-se a temperatura. E fechando, se aumenta. Galera, observe, preste atenção. Rapaz, minha esposa adora isso, velho. Minha esposa, ela abre o chuveiro bem fraquinho, gente. Pra água ficar bem quente, pelando. Se entrar no banheiro, tá uma fumaça, aquele vapor. Sabe como é? Quem toma banho assim? Misericórdia, velho. Deus que me livre. Eu abro o chuveiro mais forte. Gosto de abrir o chuveiro mais forte, porque eu gosto de tomar aquele banho com a ducha forte mesmo. Mas assim, quando você abre mais forte o chuveiro, por que que a temperatura da água diminui? Pense aí, o tempo de contato da água com a resistênciazinha que está ali dentro, aquecendo, é maior quando o chuveiro está lentinho, quando o chuveiro está fechadinho ou quando ele está aberto? Quando você abre o registro, você aumenta a vazão de água. Você fecha o registro, você diminui a vazão de água. Ao aumentar essa vazão, você diminui o tempo que a água vai entrar em contato com o resistor. Ao fazer isso, você diminui o tempo de contato. O que é que acontece? Você vai diminuir a temperatura da água que está saindo. Que aquela água está fazendo a mesma coisa que você faz quando dá o trisco ali na superfície do ferro de passar roupa. Você está diminuindo o tempo de contato. Diminui o tempo de contato, você diminui a quantidade de calor que está sendo absorvida. Por conseguinte, você vai estar diminuindo a temperatura. Então vamos lá, aumenta-se a área da superfície da água dentro do chuveiro, aumentando a perda de calor por radiação? Oxi, oxi, oxi. Nada a ver com nada isso aí. Aumenta-se o calor específico da água. Como é que vai mudar o calor específico da água? Como é que vai mudar a característica do material? Faz sentido também isso não. Diminui-se a capacidade térmica? Que tá falso. Falso também. Gente, se você diminuir a capacidade térmica, você vai facilitar o aumento de temperatura. Você vai tender a aumentar a temperatura e não a diminuir. Isso aqui tá falso também. Olha que absurdo. Diminui-se o contato entre a corrente elétrica do chuveiro e a água, diminuindo-se também a sua capacidade de aquecê-la. E aí? Isso é verdade? Eu só vou falar uma coisinha aqui para vocês. Diminui-se o contato entre a corrente elétrica do chuveiro e a água, diminuindo também a sua capacidade de aquecê-la. Ô, gente, me diga uma coisa. Diga uma coisa. O que aquece? O aquecimento é o efeito da corrente, certo? Certo. No condutor. No condutor. É um efeito da corrente no condutor. E outra, essa corrente, ela não vai perder o contato com a água. A água é um condutor também. Se a água tiver contato com essa corrente, ela não vai perder mais o contato.
Esse contato não vai acabar. Então, isso está também falso. Letra E. Diminui-se o tempo de contato entre a água e a resistência do chuveiro, diminuindo a transferência de calor de uma para a outra. Verdadeiro. Alternativa correta. Letra E. Não dá para errar um negócio desse. Olha que outra questão delicinha aqui. Eu vou querer que vocês façam, ó, essa lista. Eu coloquei as difíceis, coloquei as fáceis e as medianas. Mas eu quero que a sua prioridade na hora de resolver isso aí seja resolver as questões fáceis. Tá, lição? Como é que eu tenho que sair desse material sabendo as fáceis? Sabendo os conteúdos que são abordados nas fáceis. Se você tiver dúvida, me manda. Essa lista tem questão pra caramba. Essa lista tem bem aí, gente, se eu não me engano, ela tem, são mais de 50 questões. Tudo do Enem. Tudo do Enem. A maioria é de propagação do calor. E a maioria é fácil. Vocês sentirem o drama aí. Essa 15 aqui eu vou pular. Eu pensei que ela era uma outra questão. Vamos lá, ó. 16, Enem PPL 2012. Olha aqui. 13, Enem PPL 2011. Presta atenção nisso aqui que eu vou te mostrar. 13, Enem PPL 2011. 16, Enem PPL 2012. Vou descer mais um pouquinho. 18, Enem PPL 2013. Vejam as questões que eu estou colocando aqui, tá? Presta atenção nas questões que eu vou falar aqui. Opa, caí, gente? Caí e voltei, né? Eu cheguei a cair, gente? Não, né? Estão me ouvindo? Me digam aí, por favor. Alô? Vocês estão aí? Ah, tá normal. Valeu, Zé Rodolfo. Obrigado, meu querido. Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Vou achar aqui a questão. Aqui, pronto. Enem 2019. Se você fez aquela do 2012, fez aquela 2013, quem fez essa prova de 2019 não errou isso. Essas coisas voltam a cair, gente. Essas habilidades voltam a ser cobradas. No Enem agora 2023, você pode ter cobrança dessa mesma habilidade. Teve aqui muito recentemente. Eu vou fazer essa 40 aqui. Depois eu vou voltar para aquelas. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Olá, gente, olha aqui, ó. Em 1962, um jingle criado por Heitor Carrilho fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria.
Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e aos cobertores, respectivamente, a função. Então, a função da porta e do cobertor não é aquecer. Qual é a função correta da porta e do cobertor? Aí, letra A, aquecer a casa e os corpos. Mas a incorreção é dizer que aquece a casa e os corpos. A incorreção é isso. Então, a letra A está falsa. Evitar a entrada do frio na casa e nos... Olha como o Enem insiste com isso de frio. Olha como ele insiste com esse negócio de frio. Você vai pegar a sua prova desse ano, vai cair uma questão dessa, e você vai lembrar dessa aula e você vai dizer, epa, eu não caio nessa não. Não caio mais nessa. É a mesma habilidade, velho. É a mesma habilidade, você vai errar. Se você já viu como é, não vai. Vou pular a C. Letra D, diminuir a entrada de frio. Letra E, aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Aquecer a casa e reduzir. Qual é a alternativa correta, gente? Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Questão fácil, questão de graça. E você que fez essa prova, fez essas questões, você não pode errar esse tipo de questão aparecendo na sua prova. Você não pode. Não dá para errar esse tipo de questão. Estão percebendo? Estão entendendo a lógica da coisa? Vamos voltar lá. Questão de 2013. Antes da de 2013, rapidão. Essa questão de 2017, nem me lembrava dela. Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma. Olha lá, ó. Olha o que diz o texto. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos, era para ser termos ali, a sensação de que ela está mais fria que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com um cabo de madeira dentro do refrigerador. Ao longo do tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e a outra na parte de madeira, sentimos a parte metálica mais fria. Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma. Me diga aí, eu não vou dizer não. Já falei disso aqui. Me diga aí, qual é a alternativa correta? Me diga aí. Coloque no chat, abra o microfone e fale. Por favor, qual é a alternativa correta? Você marcaria o que nessa 35? Não vou dizer. Pode falar. Se você errar, tudo bem. O momento de você errar é aqui agora. Se você errar é porque alguma coisa do que eu falei, você não entendeu. Mas tudo bem. Esse é o momento de você errar. Você não pode errar lá no Enem. Porque seria incoerente você errar uma questão fácil dessa. Mas diga aí qual a alternativa que você marcaria. Hein? Só tem Juliana na aula, gente? Porque só a Juliana que mandou mensagem aqui para mim agora respondendo. Eu quero que mais pessoas respondam. Zé Rodolfo, Vitória. Bora responder aí, gente. O que é que vocês marcariam? Vocês vão levar mais de 3 minutos para decidir uma alternativa dessa? Não é possível. Tem que ser menos de 3 aí, para decidir uma alternativa dessa. Confie mais em vocês, Zé Rodolfo.
Eu não quero uma pergunta, não. Não quero uma resposta com a pergunta, não. Eu quero uma resposta com convicção. Uma resposta com a pergunta? Não. Quero confiança. Confiança. Letra C, gente. Letra C. Juliana, vou lhe dizer uma coisa, viu, Juliana? Em 99% das vezes que a gente escolhe uma alternativa e troca essa alternativa, a gente acaba trocando essa alternativa para uma alternativa errada. 99% das vezes, Juliana. Então, quando você olhar para a alternativa e tiver convicção dela, marcar ela, e você disser assim, ah, não, não acho que é ela, não, acho que é outra. A outra que você escolheu é a falsa e a que você tinha escolhido é a verdadeira. E no Enem não tem pegadinha, gente. Não tem pegadinha no Enem. E se tiver uma pegadinha no Enem, professor? Você, a torcida do Flamengo, caiu. Se você, a torcida do Flamengo, caiu na pegadinha, quer dizer que a questão foi difícil. Se a questão foi difícil, todo mundo errou, então, ó, como dizem os ingleses, whatever, tanto faz, não vai fazer diferença na sua prova, não vai fazer diferença na sua vida. A gente está falando aqui, gente, ó, na prova de física, você vai ter ali, ó, de 8 a 10 questões, de 8 a 10 questões, que vai estar nessa faixa, nesse patamar aí de questões PA, PB, certo? E aí a brincadeira fica interessante nisso. Química gira em torno dessas de mais ou menos também de 8 a 10 questões, 11. Biologia você vai de 10 a 12. Então a gente está falando aí que um número mágico, na minha opinião, de acertos coerentes, está falando de um número mágico aí de 30 a 33 questões, de acertos coerentes, se acertar com coerência mesmo, com bastante coerência. Estamos falando disso aí. Um 900 mais na redação, uma prova de matemática girando em torno disso aí também, prova de linguagens boa, prova de humanas também legalzinha, você pode sonhar. Você pode sonhar. Até mesmo porque vocês sabem que a redação alavanca muito a nota, né? Quem fica 900 mais, você alavanca muito seu score global com a redação. Então, assim, gente, ó, tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia, tem que enxergar a prova dessa forma, sem desespero. Quando você olhar para a questão e ver que você vai ter muita dificuldade para fazer aquela questão, você e a torcida do Flamengo vai ter. Entendeu? Pensamento é esse. Pensamento é esse. Vamos voltar para aquelas questões lá em cima. Olha essa aqui, 2016, gente. Olha essa aqui, 2016. O aluno que responder corretamente ao questionamento. Olha como essa habilidade ela despenca na prova. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, velho? Eu estou entregando ouro para vocês aqui, velho. Eu estou entregando ouro para vocês aqui, ó. Olha como essa habilidade, o aluno que responder corretamente ao questionamento do professor, dirá que o derretimento ocorrerá, pô, olha lá, ó. Zé Rodolfo, isso aqui está relacionado, Zé Rodolfo, com o que você me falou. O que você me falou, a pergunta que você me fez, Zé Rodolfo, da questão que você viu. Olha ela aqui, se repetindo. Já viram aquela música de Cazuza que diz assim, ó, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O Enem é um museu de grandes novidades, gente. O Enem é o futuro repetindo o passado. Todos os anos. E você só precisa enxergar isso. No experimento, o professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio. Você já sentiu a maldade aí? Você já sentiu a maldade? Vamos lá. Qual é a que vai conduzir mais calor, gente? A de plástico ou a de alumínio? Qual é a que conduz melhor calor? A bandeja de plástico ou a bandeja de alumínio? Já sentiu a maldade?
Qual é a que vai conduzir mais calor, gente? Quem conduz melhor o calor? A de plástico ou de alumínio? Alumínio, muito bem, Flávio, alumínio. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam, categoricamente, que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo é maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá mais rapidamente em que bandeja. Se você disser que é de plástico, pelo amor de Deus, né, gente? É de alumínio. Então, onde estiver dizendo que é de plástico, eu já vou dizer que está falso. B está falso, C está falso. A mesma rapidez nas duas bandejas? Não. Está falso. As questões fáceis. Olha aqui para mim, para o que eu estou te dizendo. Um macete que eu vou te ensinar aqui. E como é que eu sei esse macete? Eu resolvi todas essas questões. Eu consigo identificar esses padrões. As questões fáceis, em geral, as três alternativas falsas, elas ficam evidentemente explícitas. Então, está evidentemente explícito aí que a letra E, a letra B e a letra C estão falsas. Ficou evidente isso aí. Então, a gente está entre A e D. Vamos lá para lá. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a do plástico. Verdade. E a D? Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que o do plástico. Primeiro que ele nem deu calor específico aí. Ah, como é que eu consigo comparar condutividade térmica, mas não consigo comparar calor específico? Como é que eu consigo comparar com condutividade térmica, mas não consigo comparar calor específico, sem dar os valores? Porque, gente, metal conduz melhor calor. Alumínio é metal. Plástico é pior condutor de calor. E pronto, isso é fácil de você perceber. Isso é fácil de você enxergar. Então, a alternativa correta é a letra A. Letra A. Simples assim. Vamos subir mais aqui, ó. Eu quero voltar lá para aquela de 2013 que eu falei com vocês. O mapa da mina tá aí, velho. É só você explorar o ouro. Olha lá, ó. Olha essa de 2013. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor, hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessas expressões? É correto o significado de calor usado nessas expressões? Sim ou não? Não. Não. Então, seja aqui de cara, A e B estão falsas. De cara, A e B estão falsas. Aí vamos lá. C. Não, pois calor é energia térmica em trânsito. Verdade. Agora a D, por que está falando? Não, pois calor é a quantidade de energia térmica contida no corpo. Ou seja, ó como isso está absolutamente, absurdamente falso. A B e a D estão absurdamente falsos. Porque ele fala, quando ele diz que calor é a quantidade de energia contida, ele confinou o calor, ele estacionou o calor. Calor não está estacionado, o calor está em trânsito. Movimento, fluxo, não pode, está falso. Não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes. Gente, primeiro que o calor só vai ser diretamente proporcional à temperatura, quer dizer, não vai ser nem diretamente proporcional à temperatura, vai ser diretamente proporcional à variação da temperatura, e isso se o calor for sensível. Mas o calor também vai variar quando o estado físico está mudando e a temperatura está permanecendo constante.
Então, isso aí é um problema. Vai estar falso, mas muita gente ia ficar em dúvida entre a C e a E. No entanto, a correta é a letra C. E a última que eu vou resolver aqui é essa aqui, da tirinha. Então, veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Não completamente. Como assim não completamente? Aí o cara, luvas. Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem? Então, quais são os processos de calor relacionados à fala de cada personagem? Primeiro que fala do calor do sol por irradiação. Quando você vê que é por irradiação, a primeira fala, você já anula a letra A, letra B, letra C. Olha o lance que eu falei, que pelo menos três alternativas já estariam corretas. Aí a luva vai evitar o calor através do quê? Você pensa, minha mão é um sólido ou é um fluido? Minha mão é um sólido. A luva vai barrar o calor, então, na minha mão. Pelo quê? De que forma? Condução térmica. Vai evitar a troca de calor por condução térmica. Então, a alternativa correta é a letra E. Pronto. Gente, quando eu mandar esse material para vocês, metam mão, estudem, tentem resolver as questões. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim, que a gente vai resolver. Eu tiro a dúvida que você tem, mas foque nas fáceis. Pegue o primeiro material e veja. O que você achar que é difícil, vai deixando para o final. Não faça na ordem, não. O que você achar que é difícil, vai deixando para o final. Vá para as que você acha que são fáceis. Se você errar essa fácil, veja por que você errou. O seu estudo tem que ser assim. Viu por quê? Porque na hora do Enem você não pode errar a questão fácil. Difícil você pode, mas fácil não. Tá bom, gente? Desejo a todos vocês uma boa noite. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. E segunda-feira, com fé em Deus, eu estarei muito melhor. E a gente vai estar aqui firme e forte para poder dar continuidade nesse trabalho. Beijo no coração de todo mundo, galera. Até a próxima. Valeu. Obrigado.